Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana Prado, sou terapeuta emocional e neste vídeo aqui nós vamos falar sobre como nunca mais ficar perdido na vida profissional. O que você vai entender para nunca mais ficar perdido na sua vida profissional. E para começar, eu quero te dizer uma coisa: por mais que você tenha a sensação de estar perdido, a notícia é que você já está no caminho, você já está no processo para chegar aonde você quer chegar. Por que nós temos a falsa impressão de que nós estamos perdidos andando em círculos? Porque as coisas, quando não saem da forma que a gente gostaria, né? A gente acha que tá dando errado. A gente acha que a gente perdeu o controle. Então, como as coisas que estão acontecendo a gente não tá gostando, a gente acha que tá tudo perdido e que eu tô perdido, que eu tô fazendo alguma coisa errado. E o que eu tô aqui para te dizer é que não, você está certinho no caminho certo, está trilhando a sua jornada para chegar aonde você quer chegar. Então essa sensação de estar perdido pode acabar aqui. A partir de agora você sabe que você já está no caminho, a vida já está te levando através da sua transformação. E é isso que nós vamos entender aqui, tá? Pra gente falar disso, nós temos que ampliar a nossa visão da vida. Nós temos uma visão imediatista das vidas, das coisas, das experiências. Nós temos uma visão infantil, que nem as crianças. Sabe uma criança que a única preocupação dela é a experiência imediata? A brincadeira? A criança ela não tem noção de tempo, né? A criança não tem noção de causa-consequência, não tem noção de dever, de que tudo precisa ser feito na hora certa, que precisa ter cuidado. A criança ela quer o brinquedo, a criança quer brincar e a criança não tem a noção de quanto tempo aquela brincadeira pode durar, ela só quer ir para a experiência. E a gente é um pouco assim com as coisas na nossa vida. A gente tá brincando, a gente brinca na vida. A gente também quer, né? A gente quer a experiência profissional, a gente quer o dinheiro, a gente quer o retorno, a gente quer que as coisas aconteçam. Que nem a criança, a gente quer brincar, né? Só que a brincadeira do adulto é a vida. E a gente não entende que muitas vezes nós não estamos prontos para ter aquilo que a gente quer. Muitas vezes, para ter aquilo que a gente quer, outras coisas são necessárias antes, precisa arrumar, precisa organizar, precisa fazer o dever antes, né? A criança nunca quer fazer o dever antes, a criança nunca quer comer a comida antes, doce, né? Então a gente precisa comer a comida antes do doce, o adulto precisa fazer essas coisas. A gente precisa desenvolver essa visão maior da vida de que às vezes a gente não está pronto para as coisas e às vezes outras coisas são necessárias antes. Então, eu sei da minha meta, sei do meu objetivo, mas pode ser que nesse processo eu precise desenvolver muitas habilidades internas e muitas coisas precisem acontecer para que eu chegue nesse resultado, né? E que tipo de habilidade que a gente está desenvolvendo aqui nessa vida? Nós estamos desenvolvendo coisas como internas mesmo, como paciência, como humildade, nós estamos desenvolvendo inteligência emocional, nós estamos desenvolvendo compaixão, liderança, nós estamos desenvolvendo coisas que a gente não tem dentro da gente ainda. Então a vida é sobre crescimento. É por isso que a gente vem para cá, pra gente crescer, né? Nas experiências, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, vai adquirindo. Então, olha que interessante, uma pessoa que não tinha inteligência emocional passa por experiências e aí tem uma hora que ela tem inteligência emocional. Isso é muito louco da vida. Uma pessoa que é arrogante pode sair dessa vida aqui, com, sei lá, no final da vida dela, humilde. A gente vai aprendendo essas coisas e a gente vai aprendendo também as habilidades externas, né? Porque cada emprego, cada coisa profissional exige um tipo específico de habilidade. A gente, como eu falei, tem coisas que a gente às vezes vai precisar desenvolver liderança, desenvolver logística, desenvolver. Que mais que a gente pode desenvolver com coisa profissional? A gente precisa desenvolver organização, né? A gente precisa desenvolver método, a gente precisa desenvolver inteligência financeira, a gente precisa desenvolver, existem milhares de habilidades, né? A gente precisa desenvolver, inclusive, tipo, abrir mão,
disciplina, foco, tem muitas habilidades que nós desenvolvemos enquanto caminhamos rumo aos nossos objetivos. Então, a gente precisa dessa ideia de processo. Calma, você já está no caminho que você tem que chegar. Mas se as coisas ainda não estão como você gostaria, é porque você está aprendendo a chegar lá. E aí eu vou compartilhar aqui uma história minha, né? Porque, pra você entender, porque eu sou estilista de formação e chegou um momento da minha carreira, há muitos anos atrás, onde eu comecei a crescer como estilista profissionalmente, né? Que era o meu sonho. Eu comecei a crescer, eu queria muito assumir uma coleção, eu assumi 2 coleções, né? Assinava pela marca 2 coleções. Era uma coleção de muitos itens, né? Então eu tinha uma coleção de mais de 100 itens para desenvolver e eu falava, era meu sonho, tudo eu posso fazer. E aí eu tinha que viajar bastante, era eu que podia fazer tudo, eu que escolhia o tecido, eu escolhia a programação visual, eu fazia a lavanderia, eu escolhia a cartela de cor, tudo era isso que eu queria fazer, era meu sonho. Só que é aquela coisa, quando a gente quer uma grande oportunidade, às vezes a gente mira numa grande oportunidade, só que quando aquela oportunidade vem e a gente não tem estrutura, ela quebra a gente. E eu não tinha estrutura interior, eu não tinha estrutura emocional para lidar com tudo que vinha com essa oportunidade, porque essa oportunidade ela vinha com muita pressão, né? Eu tinha que responder para um monte de compradores por que aquela coleção era daquele jeito, e se a coleção não vendesse, era para mim que eles iam cobrar. Entendeu? Era de mim. O que aconteceu? O que não vendeu? Você. E eu tinha que orientar como vender. Então, o peso da venda, dos números, ficava em mim. E para isso você precisa ter estrutura emocional, né? Além disso, era uma carga de muitas tarefas. Você precisa saber também delegar, você precisa ter equipe, você precisa montar a equipe, toda habilidade que você precisa ter. E muitas coisas, eu tinha que viajar, muitas vezes eu tinha que trabalhar a semana e viajar no fim de semana, né? E aí chegou um momento que eu tive burnout, chegou um momento que eu tava sem condições nenhuma e eu tive que. Não aguentei. Eu não tinha estrutura para lidar com tudo aquilo que aquela tarefa exigia. Entendeu? Então é disso que eu tô falando. Às vezes a gente quer muito uma coisa, mas se aquilo vier pra gente, a gente quebra. E a vida quer que você consiga, né? A vida quer te formar para você ser essa pessoa que é capaz de lidar com as coisas, com a tarefa que você quer, com o profissional que você precisa ser. Mas para isso a gente tem que estar consciente e ampliar nossa visão, que nós estamos no processo para chegar lá e que a gente possa ir colaborando, que a gente vá ativamente construindo essa mudança, adquirindo as habilidades. Falei disso no meu vídeo passado sobre frustração. Então a gente precisa ir falando o que eu não sei ainda, onde eu preciso melhorar, pra gente ir fazendo curso, pra gente ir perguntando para as pessoas, pra gente ir se tornando a pessoa que a gente precisa ter, né? E se a gente é arrogante, a gente precisa aprender a ser humilde, né? Se a gente é impaciente, a gente precisa desenvolver paciência. E tudo isso leva tempo, é processo, tudo isso é processo. Então, estamos no caminho, estamos no processo, certo? Então, essa era uma coisa que eu queria falar para você. Esse processo, ele vai nos transformar, nos fortalecer, nos trazer clareza e vai trazer o grande êxito da vida, que é a evolução. A gente veio para cá para evoluir e a gente evolui. Certo? A gente aprende, a gente sai daqui melhor e mais forte. Então é o que eu falei. Você imagina uma pessoa que era extremamente arrogante e daqui a pouco sai da vida humilde. Uma pessoa que, por exemplo, como eu ficava arrasada quando eu tinha que responder sobre números, quando as coisas não vendiam, né? Eu não tinha ainda essa inteligência emocional de falar, calma, gente, calma, vamos mudar a estratégia, vamos ver onde deu errado. Eu não tinha, eu tava longe de ter isso, né? E aí eu pifava, dava um tilt. Naquela época eu tinha 20 e poucos anos, dava um tilt. Hoje em dia eu falaria, não, cara, já sei o que fazer, né? Mas é assim, a gente vai ficando velho pra isso, né? E aí a segunda coisa que eu quero falar aqui, e quero dizer que esse vídeo aqui, ele é inspirado num vídeo de uma moça evangélica.
O vídeo dela é bem legal. Mas eu não sou evangélica, não sou religiosa. Inclusive, tenho um pouco de dificuldade com a linguagem evangélica, né? Mas eu concordo com tudo que aquela moça falou no vídeo. Aquele vídeo, eu falei assim, é muito parecida com a minha experiência. Eu sou uma pessoa que tem um perfil mais científico, né? E eu já compartilhei aqui num segundo vídeo desse canal e em outros canais também, já falei sobre a minha experiência com a cosmoterapia, que é basicamente o seu relacionamento com Deus. Então, se é na linguagem evangélica, se é em outra linguagem, nós estamos falando de Deus a partir de agora, tá? E na minha experiência com a cosmoterapia, eu tive as mesmas comprovações que essa moça teve. Essa moça evangélica compartilhou no vídeo dela. E é isso que eu quero falar aqui com você. Então, se você não quer mais ficar perdido na sua vida profissional, o que você precisa? Você precisa melhorar o seu GPS, certo? Então, para quem tá perdido, um bom GPS é a solução, certo? Porque ele vai te dar um mapa, você vai seguir, vai chegar lá. E qual que é o melhor GPS de todos? Deus. Sabe por quê? Porque Deus é a consciência que tudo vê. Essa consciência que tudo vê está aí dando sopa disponível para você. Basta que você entre em contato com ela, né? Então, a proposta da cosmoterapia é que quando você sintoniza com a frequência de Deus, quando você sintoniza com a consciência de Deus e se mantém sintonizado por algum tempo, o que começa a acontecer durante essa sintonia, o fluxo, a troca que acontece, começa a curar você, começa a ampliar você energeticamente, ampliar suas possibilidades. E aí coisas começam a acontecer na sua vida. E eu posso te falar que pela minha própria experiência, isso é verdade, tá? Então eu dou aqui meu testemunho para você. Meu testemunho de que é real. Quando você começa a experimentar na prática, colocar sua consciência em sintonia com a consciência de Deus, as suas emoções mudam, a sua consciência muda, você começa a receber respostas, você começa a receber oportunidades, coisas que você não esperava começam a acontecer. E é a mesma coisa que ela disse, ela estava falando, dentro da linguagem evangélica, ela fala sobre buscar Deus, né? Sobre se entregar a Deus. Então aqui nós estamos falando de buscar o melhor GPS de todos, a consciência que tudo vê, a consciência que é todas, a consciência de Deus. E como é que você vai fazer isso? Como que você vai fazer de Deus o seu GPS? Na prática, você precisa fazer disso um hábito, você precisa fazer disso uma prioridade. Você precisa construir esse contato e essa conexão diariamente, tá? Então, nós estamos aqui falando de construir relacionamento. Para você construir relacionamento, você precisa estar na presença daquilo. E você precisa voltar de novo, de novo, de novo a estar naquela presença. Então você busca essa conexão, você busca esse contato e você começa a construir um relacionamento. E quando você começa a construir esse relacionamento, você precisa saber de uma coisa. Às vezes, a sua percepção dessa comunicação não vai ser imediata, tá? E eu falo percepção porque é exatamente sobre isso. Algumas pessoas têm a impressão de falar assim, minha própria mãe, né? A minha mãe fala assim, já tentei falar com Deus 500 vezes, nunca tem Deus nenhum. Minha mãe, que sempre foi ateia, né? Minha mãe fala assim, tem nada de Deus, nunca veio nada. E não é porque Deus não responde pra você, não é porque Deus ele é ruinzinho de comunicar, entendeu? As pessoas acham que assim, Deus nem consegue se fazer presente, a conexão é ruim, não chega. Não, o problema é que nós não temos canais para perceber, identificar, decodificar. Então, parte dessa construção desse relacionamento está em desenvolver os seus canais parapsíquicos para poder compreender essa comunicação, reconhecer essa comunicação. Então, a princípio, você não vai, talvez, entender a resposta, a pergunta, você não vai reconhecer a conexão, mas mesmo assim,
você vai continuar construindo esse relacionamento. E então você vai voltar a Deus todos os dias, né? E como que você vai fazer isso? Como que na prática a gente consegue estar na presença de Deus? E aí eu recomendo para você, tenha um horário para fazer isso. E amplie, faça isso o máximo que você puder. Comece com 5 minutos e vá ampliando esse tempo, mas pelo menos tenha 5 minutos todos os dias. Separe esse tempo, separe esse horário na sua agenda, fala assim, vai ser de noite depois da janta. Então vá lá de noite depois da janta e comece a construir esse relacionamento. E o que você vai fazer nesses 5 minutos? Você vai, primeira coisa, colocar sua consciência em contato com Deus, buscar conexão. A cosmoterapia fala isso. Para você sintonizar na antena 1, você precisa colocar o ponteirinho no 101, não sei o que, 0,7, né? Então, para você sintonizar com Deus, você precisa colocar a sua consciência em contato com Deus, pensar em Deus naquilo que a imagem de Deus para você, não importa o que seja, não importa qual imagem tem, o que importa é qual é a imagem que tem na sua mente que representa Deus. E você vai entrar em contato com essa imagem, é assim que você vai colocar o seu ponteiro ali. Coloca o seu coração em contato com essa conexão, esteja em silêncio na presença de Deus, né? E nesse silêncio peça orientações, expresse os seus sentimentos, expresse as suas necessidades, as suas dúvidas, peça validação, peça é esse o caminho, é isso mesmo, estou certo, estou errado, peça confirmação, faça perguntas, tire as suas dúvidas, né? Exponha o que está dentro de você nesse contato, sabendo que a princípio talvez você não vá reconhecer a resposta, mas você está construindo isso. E aí você vai fazer isso por um tempo, por um bom tempo, tá? Faça disso um hábito que você vai começar a buscar o seu GPS, não tenha tanta pressa assim. Mas eu posso falar pela minha própria experiência que talvez não vá demorar para você começar a perceber coisas estranhas acontecendo. E as respostas vêm dos lugares mais variados possíveis, ou a sua própria mente, às vezes você está num momento distraído, de repente vem um bloco de ideia que traz exatamente aquela resposta, né? E para isso, eu recomendo uma outra coisa, para você conseguir começar a reconhecer de forma mais eficiente. Método. Tenha um caderno para você poder anotar quais são as perguntas que você está fazendo, quais são as coisas que você está compartilhando com Deus, quais são os sentimentos, quais são as suas dificuldades, e um espaço para você poder anotar quais são as possíveis respostas. Então, por exemplo, num momento vem um insight para você, você fala assim, olha, hoje tal dia tive tal insight, talvez isso seja uma resposta, deixe em aberto. Tá? E aqui essa é uma metodologia da Conscienciologia. A Conscienciologia chama isso de autopesquisa. Quando você começa a anotar e ficar atento a coisas que acontecem na sua vida, coisas que chegam até a sua mente, sensações, né? Mas você vai ficar muito atento a isso, ao que você expressou, ao que você pediu e qual tipo de resposta vem. Às vezes vem através de uma pessoa, às vezes através de uma oportunidade, né? Então você fala assim, eu gostaria muito de saber se eu devo morar em tal lugar. E aí alguém vem, te oferece, te mostra, olha que legal essa casa. Então, tá vendo? Você precisa desenvolver a habilidade de perceber, porque você precisa estar atento. Isso já aconteceu comigo. Eu pedi que eu precisava orientação para onde morar. E aí, de repente, eu passei em frente a um lugar e eu tive clareza que estavam me mostrando aquilo, tava, sabe, assim, é uma sensação que vem e fala assim, olha, esse aqui é um lugar possível. Era como se alguém estivesse apontando aquilo para mim. Não era simplesmente um lugar que eu falei, olha, legal. Não, parecia que alguém falou assim, e aí, o que você acha? E aí eu falei, nossa, interessante, eu nunca tinha imaginado isso, né? E eu já passei aqui antes. E aí você anota, tal lugar apareceu depois de eu fazer tal pergunta. E quando você fica atento a essas coisas, a sua mente ela vai ficando mais habilidosa em perceber essas respostas, tá? Então, método, caderninho, vai, anota a pergunta e anota as possíveis respostas. Outra coisa que eu queria falar, e talvez para terminar esse vídeo aqui, eu quero continuar falando sobre fé, sobre confiar.
né? Mesmo enquanto as coisas não estejam muito claras, mesmo enquanto o seu GPS não esteja muito afinado, sintonizado, seu GPS com Deus, você confia, mesmo sem ver o resultado, você continua. Confiar é estar com o fio ligado. Então, entenda, você vai começar a juntar o seu fio no invisível. E você tem que ter consciência que isso é desafiador, porque daqui para frente você vai ter um relacionamento com o invisível. Então, complexo, né? Para isso você precisa ser inteligente, você precisa como que eu vou fazer para continuar desenvolvendo e crescendo em um relacionamento com o invisível, né? Eu vou ter metodologia, eu vou desenvolver minhas habilidades parapsíquicas, eu vou ampliar minhas sensações, eu vou ficar mais esperto, né? Mais esperto aos sinais invisíveis. Então você está desenvolvendo uma nova habilidade, a habilidade de se comunicar com o invisível, né? E então saiba disso, você está desenvolvendo uma nova habilidade, e isso vai exigir com que você vá devagar, vá com paciência, mas continue andando. Continue andando nesse caminho que daqui a pouco você vai ter muita clareza desse invisível. Você vai conseguir perceber esse visível como se fosse algo visível. E aí sim você vai ter certeza que nunca mais você se perde na sua vida profissional. Para onde você tem que ir, o que você tem que fazer, qual o propósito, quais os porquês. Tudo isso comece a buscar na sua conexão com Deus, com o invisível. Certo? Então é isso, não perca as esperanças. Inicie esse trabalho, tenha consciência que estamos aqui crescendo, estamos num processo. Os perrengues são para a gente crescer, né? Os perrengues são porque a gente tem bastante coisa para aprender, mas a vida já está do nosso lado, querendo que a gente chegue lá. E quando a gente dá a mão para a vida, né? E a vida é invisível, a gente só precisa continuar fazendo a nossa parte o melhor possível e que a gente vai chegar lá e essa sensação de bananada, de estar perdido, vai acabar, tá? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e até o próximo vídeo.